Bem, gente, nesse vídeo de economia, eu queria tratar com vocês de dois determinantes do produto, duas variáveis determinantes do produto, que são muito importantes. Eu preferi tentar ver se consigo dimensionar no mesmo vídeo aqui, para ficar mais fácil o entendimento, tá, de vocês. E eu vou começar com o capítulo 6 do livro, que é a determinante do consumo. Tá? Então, a gente viu ali a composição da identidade identidade macroeconômica, tá? E, assim, a gente viu que a demanda agregada equilibra com a oferta agregada, e aí, no final desse equilíbrio, a gente tem aí uma situação onde o produto equivale à renda, que equivale basicamente aí ao consumo, mais o investimento, mais os gastos governamentais e mais a composição da balança comercial, tá? X menos M. Tá? Então, agora a gente vai começar a tratar aí de maneira mais específica cada item desse, tá bom? Então, a gente vai começar com o consumo, e não por acaso é ele que começa, porque, digamos assim, que é o que tem de mais importante, né? Assim, a primeira coisa, assim, que a gente imagina com relação à renda é consumo, tá? A gente vai ver isso bem. Então, o que é consumo? Tá? Consumo é a parcela da renda, tá? Que é destinada à satisfação de necessidades pessoais, tá? De qualquer espécie. E aí, para eu satisfazer essas necessidades pessoais, eu preciso adquirir, né? Eu despendo a minha renda, né? Consumindo bens, no geral, de consumo duráveis e não duráveis, tá certo? Então, basicamente, bens de consumo duráveis é um automóvel, bens de consumo não duráveis é alimentação, né? Como um todo ali, entendeu? Enfim, coisas que vão se acabar rápido, tá? E mais o serviço, obviamente, né? Eu pago ali para um dentista, um médico, cortar o cabelo, enfim, uma série de coisas, lavar meu carro, tá? Então eu pago tudo isso aí, então também entra nessa variável consumo, tá certo? Aí, algumas coisas são interessantes, né? O que compõe a renda da família? Se a gente imaginar assim, renda da família. Você tem a variável do consumo, tá? Você tem a variável da poupança e também tem a questão dos impostos, tá? Então, basicamente, vamos pensar na gente aqui, na nossa casa. A gente recebe o nosso salário, né? E aí, quando a gente recebe ele, a gente tem uma série de obrigações. Então, basicamente, a gente vai pagar imposto com ele e vai também usá-lo para consumir, tá? E também para poupar, tá certo? Na verdade, pensando em termos de renda disponível, a gente imagina que a renda disponível é o seguinte, é a renda total da família, descontado aí os impostos, tá? Então, você tira o imposto que tem que ir para o governo, o que sobra, né, é o que tem costuma de absorção interna, né? É aquela coisa ali que está disponível para as famílias, para elas decidirem consumir ou poupar, tá certo? Então, a gente vai ver, né, que o consumo, né, agregado como um todo corresponde à parcela, né, que está destinada para aquisição de bens e serviços, né, em geral, para a nossa satisfação, considerando um determinado período, né, normalmente aí é de um ano, e a poupança agregada está ligada à renda não consumida também, né, ou seja, é basicamente uma conta, né, onde você pega o que não consumiu, pega o que... Só que já vê que isso não é tão simples assim, tá? A gente vai ver que essa questão do consumo está ligada com o nível de renda. Tá? Por quê? Porque, teoricamente, segundo a formulação keynesiana, né, de economia comportamental, a família que tem mais renda disponível tem a tendência de consumir mais, tá certo? Ao mesmo tempo, também tem a tendência de poupar mais, tá bom? E isso não acontece de uma maneira muito proporcional, não. É aquela coisa assim, eu tenho mais renda, eu vou consumindo mais, eu tenho assim, é uma coisa menos que proporcional, entendeu? Então, assim, esse aumento ele vai afetar as minhas decisões de consumo e as minhas decisões de poupança, tá certo? Isso foi chamado por Keynes, na teoria geral da economia, de lei psicológica fundamental, tá? Então, aí em cima disso, em cima da lei psicológica fundamental, você vem com os conceitos, lembra que eu falei que é essa questão da proporcionalidade ali, uma certa proporcionalidade, não guardados ali diretamente, né?
A primeira é a propensão marginal a consumir, tá bom? E a outra é a propensão marginal a poupar, tá? Então, assim, quanto maior o nível de renda, maior é a propensão marginal da pessoa a consumir e maior a propensão marginal a poupar, tá bom? E é óbvio que essas propensões marginais, elas obedecem a fatores objetivos e subjetivos, tá? Objetivos é o que existe no geral aí, sistema financeiro, né, as questões, né, ligadas a necessidades ali em si, né, a distribuição de renda, tá? E o subjetivo está ligado a questões internas da pessoa, tá? Aí a pessoa que é mais egoísta, a pessoa que é mais avarenta, a pessoa, enfim. De qualquer forma, o mais importante é perceber o seguinte: existe uma relação positiva, tá? Guardam uma noção, né, positiva, essas variáveis, tá? Essas determinantes, tá? A renda, o consumo e a poupança. Tá certo? E a gente vai começar agora a entender que de que forma isso se dá, tá? Essas variações, como que isso atrapalha ali em termos de pressão inflacionária, aí, onde entra aí a taxa de juros, tá? E tudo isso a gente vai começar a ver a partir de agora, tá? Então vamos lá. A gente imaginando, né, que o consumo ele está associado ao seguinte: como é que funciona essa questão do consumo? Não tem como você pensar em consumo e separar da poupança, tá? Que depois a gente vai tratar do investimento por causa disso. Mas assim, como é que funciona essa questão aí do consumo em si? Existe na economia uma teoria chamada a teoria da escolha intertemporal, ou alguns economistas chamam de preferência intertemporal, tá? Como é que funciona isso? É aquela característica do ser humano tem de querer consumir agora ou depois, tá? Essa decisão do consumo agora ou depois, ela é tomada em termos racionais, né, obviamente, segundo o aspecto da possibilidade ou não de eu satisfazer determinada necessidade, tá, ao longo do tempo. Como é que, assim, na prática, como é que funciona? Se eu estiver disposto a adiar o meu consumo para consumir no futuro, eu tenho que, de fato, entender que o meu consumo futuro vai ser muito maior, as benesses vão ser muito maiores do que, de fato, eu consumir agora, porque a gente parte do pressuposto que o indivíduo sempre prefere consumir imediatamente, tá certo? Então, assim, para ele optar por consumir no futuro, tem que ter um prêmio, tá? Então, existe essa diferença entre a taxa de desconto, tá? E a taxa de juros, tá bom? A taxa de desconto é basicamente assim, é você pegar um valor no futuro e trazê-lo, né, para o presente. E aí ele vai avaliar se vale a pena ou não consumir determinado produto ou não. Ele vai comparar o valor dele em termos atuais e futuros, daquilo que ele está pensando em poupar, tá? E não consumir agora. Na verdade, a decisão de poupar vem do fato de eu não consumir agora, tá certo? Então, isso que é o grande questão aí, mais fundamental para a gente entender essa questão das decisões de consumo e poupança, tá? E aí, a gente traz aí a reboque, né, a questão do consumo e riqueza, tá? Que é uma primeira coisa, né? Que, assim, você sabe que um dado nível de renda, né, a gente tem uma tendência, né, a consumir mais, né? Mas também a poupar mais. Ou seja, teoricamente, numa renda mais alta, tem uma riqueza mais alta também, tá certo? Como é que funciona a minha riqueza? Como é que você mede riqueza, pensando em família, por exemplo? Como é que você mede riqueza? Você mede por meio de ativos reais, né? Ativos reais ou tangíveis, né? Então você vê, por exemplo, aí patrimônio do tipo casa, fazenda, sítio, obra de arte, ouro, barras de ouro, tá? Então isso tudo, todos esses são ativos tangíveis, tá? Também existe ativos financeiros, tá? Ativos financeiros são aqueles que você trabalha no mercado financeiro. Então, por exemplo, dinheiro, ação, título público, debênture, tá? E, no geral, então, tudo isso aí são ativos financeiros, tá certo? E você também tem o teu capital humano, tá? Que vai ser tão mais valorizado à medida que você for mais qualificado, tá? O mercado ele vai te valorizar mais, também à medida que você tiver qualificações que são mais, assim, digamos,
escassas no mercado, tá certo? E também isso aí é uma fonte também, é um ativo também, tá certo? Que vai te dar uma noção de riqueza. E aí entra naquele conceito, que é o primeiro conceito relacionado a essa questão de consumo e poupança, que é o efeito riqueza. O que é o efeito riqueza? A tendência natural de famílias, ou em geral, que tem muito patrimônio, é consumir mais, tá certo? Esse é o efeito riqueza, ou seja, quanto mais patrimônio, mais riqueza, mais eu consumo, tá certo? Então, esse é o efeito riqueza. É por isso, por exemplo, que as ações, a gente vai ver isso lá na frente, as ações quando estão em alta, a tendência é aumentar o consumo, efeito riqueza, tá certo? Muito bem. E aí, quando a gente está falando de modelos de função-consumo, a gente não tem como a gente se distanciar de duas ideias, né, que estão relacionadas a isso, né, a essa determinante do produto, né, que o ciclo de vida de Ando Modigliani e o modelo de renda permanente de Milton Friedman. Tá? Cada um deles me dá uma resposta um pouco diferente ali em termos de essa relação de consumo e poupança, tá certo? Eu estou falando direto de poupança aqui, vocês vão entender por quê, mas assim, é só para a gente diferenciar que poupança não é a mesma coisa que investimento. Tá? Vocês vão entender por quê daqui a pouquinho. Bom, então falando um pouquinho agora do ciclo de vida de Ando Modigliani, tá? Ele está mais ligado a essa questão da previdência, tá? Naquela coisa que o indivíduo ele poupa quando jovem para se despoupar quando mais velho, tá certo? Esse por isso que é ciclo de vida, tá? E ele considera que o indivíduo ele não deixa herança, tá bom? Então ele vai trabalhar durante só a vida da pessoa, tá? Então tira essa questão da herança fora, tá? Então a gente não pensa naquela coisa de legado, né, para os nossos filhos, por exemplo, no caso do seu indivíduo de Ando Modigliani, isso não é considerado. E aí, como é que funciona nesse caso aí? No modelo de ciclo de vida, a explicação, né, que é colocada, né, é que a tendência são os mais jovens terem uma propensão marginal a poupar maior, enquanto que os mais velhos têm uma propensão marginal a consumir maior. Tá? Dentro dessa parte de economia comportamental aí, tá? Funciona mais ou menos assim, tá certo? Então, isso aí está muito relacionado com aquilo que a gente viu no capítulo 1 e 4, que vê aquelas questões ligadas à parte demográfica, populacional, e faixa etária da população, PEA, PIA, né? Então, o ciclo de vida de Ando Modigliani está ligado a tudo isso aí, tá bom? Então, ele explica, por exemplo, certas questões com relação à dificuldade para você pagar os mais velhos, em termos de previdência social, tá? Aquela coisa toda. Então, isso está tudo em cima do modelo de ciclo de vida de Ando Modigliani, tá bom? Algumas considerações interessantes é que a gente, trazendo aquela relação, né, de razão de dependência, tá, e o nível de poupança, a gente vê assim, quanto maior a razão, isso aí dentro do ciclo de vida de Ando Modigliani, quanto maior a razão de dependência, que é aquele povo ali de 15 a 65 anos, né, crescendo, e aquelas pessoas que entre os 15 e 65 anos diminuindo, você vai ter menos poupança, porque os mais jovens é que tem mais propensão marginal a poupar. Então, você vai ter menos poupança, tá certo? E, ao mesmo tempo, você vai ter um maior nível de obrigações, no geral, né? Então, assim, você vai despertar com isso uma série de preocupações, tá? Não à toa que a gente vai estar vendo no mundo aí todo, né? Déficits elevadíssimos, da ordem de trilhões de dólares na parte previdenciária, tá? Porque a gente vê que, assim, essa falência do Estado-providência de trazer essa contrapartida para as pessoas aí mais velhas, principalmente, tá? E aí eu queria abrir um parênteses aqui para falar dessa parte de previdência, tá? Como é que funciona isso? A gente pensando assim, previdência, né? Você tem dois mecanismos, digamos assim, tá certo? Você tem a previdência e tem a assistência. Então, assim, por construção, a gente parte do pressuposto que a previdência seria uma obrigação mais social do indivíduo, tá? Enquanto que a assistência seria uma obrigação social maior governamental, do governo, tá? E aí, essa forma de enxergar as coisas é muito bem explicado pelo modelo de ciclo de vida de Ando Modigliani, tá? Então, por exemplo, assim, na parte de previdência, a gente pode ter um sistema de repartição simples, onde
basicamente, como é que funciona? Você pega e, com a sua renda que você tem, né, total, você constitui aí, naquele instante tal, você vai constituindo ali uma poupança, tá? De forma que aquilo seja utilizada, né, para a população inativa, tá? Então, é basicamente uma transferência direta, tá? Da população que está ativa para a população inativa, tá bom? E você também tem o regime de capitalização, tá? Chamado RC. Tá? O regime de capitalização foi muito combatido, né, no Brasil, vou explicar por quê. Mas foi muito combatido em outros países ainda mais os países que têm mais a tendência de o Estado ser intervencionista e regulador, combatem muito esse regime de capitalização, porque ele transfere muito para o indivíduo essa responsabilidade. Porque como é que funciona? É basicamente assim, é o que a gente faz com a nossa previdência privada. A gente guarda, né, a gente tem que ter consciência, responsabilidade, para poder guardar determinado recurso, para poder, quando a gente for mais velho, se despoupar. Então, a gente vai poupar quando novo para se despoupar quando mais velho. Assim funciona o regime de capitalização. Tá? A gente entende que o regime de capitalização, ele induz a poupança, tá? Porque ele busca aquela coisa da responsabilidade individual. Então, isso aí gera poupança privada, que, em última análise, já vê lá mais lá na frente, garante investimento, tá certo? Já o regime, né, o sistema, né, de repartição simples, não, ele, na verdade, desestimula a poupança, porque é aquela coisa assim, eu sei que quando eu for mais velho vai ter alguém para me sustentar, né? Vai ter aquela coisa da assistência, né? Então, por exemplo, o caso do BPC, né? O benefício de prestação continuada. Então, mesmo idosos que não trabalharam, não contribuíram com o INSS, eles têm lá um salário mínimo e vão ganhar, entendeu? Então, isso aí tem a tendência de, em termos práticos, reduzir a poupança. Tá? A gente vai ver depois que essa questão da política assistencialista tem outras questões também envolvidas aí, como, por exemplo, são freios, né, naturais ali para os processos, né, em geral, de intervenção do Estado na economia. Tá? A gente vai ver isso mais na frente, mas para não antecipar agora aí. Uma coisa que pode ser cobrada na prova é que nesse sistema de repartição simples é chamado de efeito carona, por desestimular essa questão da poupança, tá? O nome é efeito carona, tá bom? É óbvio que isso é obrigatório, porque se não fosse obrigatório, as pessoas não queriam querer contribuir por conta própria aí desse processo, né? Daquela coisa de solidariedade social, né? Tem muita gente que ia estar preocupada com isso e ia estar querendo fazer sua própria previdência, né? Mas como isso é uma coisa que tem obrigação governamental, por lei, aí a gente acaba sendo obrigado a cumprir. Agora, passando para o modelo de renda permanente de Milton Friedman. Esse modelo, né, Milton Friedman é um economista mais liberal, né? Então ele entende que assim, tem que ter menos intervenção do Estado na economia. E aí, no modelo dele, ele entende que o consumo do ser humano, o consumo das pessoas, ele se dá pela renda permanente. Tá? Então, você tem ali uma expectativa de você ter um certo salário ao longo do tempo, com estabilidade ali, mantendo aquele ao longo do tempo. Você vai consumir em cima, as suas decisões de consumo são baseadas na sua renda permanente. As rendas transitórias, que podem ser positivas ou negativas, ou seja, as oscilações que você tem em termos transitórios, na verdade, o Milton Friedman fala que isso é utilizado, ora, para construir poupança, ora é utilizado, né, tirado essa poupança para poder suprir alguma demanda que teve de transitória ali a mais ali. Vamos supor, meu carro quebrou, eu pego ali da poupança, tiro, conserto meu carro. Eu ganhei um dividendo ali que eu nem esperava. Aí eu pego ali e poupo, entendeu? Então, na verdade, no modelo de Milton Friedman, a gente tem essa questão de consumo ser baseado na renda permanente, tá certo? Aí, eu pergunto, né, baseado nesses dois modelos, né, de Ando Modigliani e do modelo de renda permanente de ciclo de vida de Ando Modigliani e do renda permanente de Milton Friedman, por que o Estado ele tem que intervir no sistema para poder fazer com que esse processo de previdência, teoricamente, ocorresse de forma satisfatória? Tá? Por que isso acontece? Segundo a teoria econômica, isso acontece porque, primeiro, os indivíduos são míopes. Ou seja, os indivíduos não têm a responsabilidade plena, não conseguem enxergar direito o contexto todo para uma visão de mais longo prazo, no sentido de fato, ter ali aquela ideia de poupança para poder garantir o futuro. Tá? Então, primeiro, indivíduos são míopes. A outra, as incertezas em relação ao futuro. Tá? A gente sabe até o passado é incerto, né? Então, assim, a gente não sabe como é que o futuro vai se desenrolar, então essa incerteza em relação ao futuro faz com que o Estado ele tenha que assumir o papel
na visão, né, intervencionista, um papel de protagonismo no processo. Tá? Outra coisa também importante é que o sistema previdenciário ele pode ser construído como um meio de distribuição de renda. Tá? Então, no momento que a gente faz, por exemplo, um sistema de repartição simples, e aí você construi um funding ali, né, para você gerar ali uma quantidade de dinheiro bastante grande ali, você consegue proporcionar aí políticas mais assistencialistas, né, de ação positiva, né, no sentido de você melhorar ali a questão dos indicadores sociais, aquela coisa que você tira dinheiro daí dessa fonte, tá certo? Então, isso gera, de fato, ali essa questão das práticas assistencialistas, tá bom? Então, assim, na verdade, digamos assim, a argumentação básica para o Estado-providência é você ter uma fonte crível de recursos, né, de uma grande parcela da população ativa, que pode ser utilizada aí para questões assistenciais do Estado. Agora, eu queria começar a tecer alguns comentários sobre consumo e taxa de juros. Tá? Então, na parte de consumo e taxa de juros, está bem dentro daquela coisa que eu falei da escolha ou preferência intertemporal, né? Porque o que acontece? Lembra que eu comentei sobre a questão da taxa de desconto e a taxa de juros? Está bem dando essa ideia aí. Porque o que acontece? A nossa decisão de consumir, ela se baseia principalmente nessa questão das expectativas, tá? Você, quando está fazendo uma poupança, você tem ali aquela questão do prêmio pela espera e o princípio da preferência pela liquidez, tá? Então, assim, na verdade, é aquela coisa, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, primeiro, o indivíduo prefere consumir hoje. E para ele consumir no futuro, ele tem que entender que existe uma compensação mais que proporcional para que ele, de fato, abra mão, tá, de consumir hoje, tá certo? Então, como é que funciona isso? Isso funciona de referencial comparativo, tá? Ele considera, por exemplo, de que o meu retorno no futuro, né, trazido ao presente, vai ser muito maior do que se eu consumir hoje, tá? E aí o nome disso, na economia, é dado por efeito substituição. Tá? Como é que funciona o efeito substituição? Ele tem aquela ideia, né, de que, assim, se a minha taxa de juros está mais alta, eu tenho a tendência de demandar menos moeda, eu vou ter tendência de poupar mais, porque a minha taxa de juros vai fazer com que o meu retorno seja muito maior no futuro, tá certo? A gente repara, por exemplo, essa ideia do governo de, por exemplo, botar Selic alta para segurar a inflação, está intimamente ligada a isso, né? Tem uma Selic lá de 14,25% na época da Dilma, quando você era basicamente você colocar teu dinheiro num pós-fixado ali com risco quase zero, e aí você tem um retorno anual de mais de 14%. É uma coisa assim totalmente fora do normal, né? Que está ligado a essa questão de você tentar segurar a inflação, né? Segurar ali, fazer uma política mais contracionista, certo? Então, assim, isso aí está ligado ao efeito de substituição. Então, na hora que o governo está adotando as suas políticas expansionistas ou contracionistas, né, aumentando o gasto, aumentando investimentos, ele tem que considerar o quê? Ele tem que considerar essas duas variáveis, o efeito de riqueza e o efeito de substituição. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, o governo pega e aumenta a taxa de juros, mas se eu estou lidando com uma população de investidores, né, população de pessoas ricas, pessoas que têm muito dinheiro, eu aumentar a taxa de juros vai ter um efeito, né, na verdade, ao contrário. Porque, teoricamente, o governo, né, aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente via aumentar a taxa de juros, é para quê? Para reduzir o consumo, tá certo? Só que se você tem uma maioria de população rica, na realidade, você vai aumentar o consumo, porque você vai gerar aquela coisa do efeito riqueza, entendeu? A pessoa vai ter a tendência de achar que está mais rica, né? Os seus ativos estão rendendo mais porque o juros está mais alto, e aí vai consumir mais. Então, não faz sentido. Agora, não. Se a população tem um caráter mais pobre, né? Mais pauperizada, aí sim faz sentido você aumentar a taxa de juros, porque isso aí, na margem, né? Vai reduzir o consumo. Tá certo? Então, assim, na hora de fazer essas decisões de contração e expansão da economia que o governo faz, ele tem que avaliar o efeito riqueza e o efeito de substituição nesse sentido, entendeu? Bom, agora falar um pouquinho do consumo e o sistema financeiro, tá?
O sistema financeiro é o local onde se dá as trocas financeiras entre tomadores e os credores, tá certo? Então, assim, o sistema financeiro ele é como se fosse uma grande feira, tá? Onde esse processo ele se dá, tá? Entre tomadores e os credores, tá bom? E fica o tempo todo atuando dessa forma, tá? E aí, como eu falei, a decisão de consumo é baseada em uma escolha intertemporal, tá? É uma preferência intertemporal, tá? Tá baseada em comportamento, tá? Então, se a gente partir do pressuposto que, a partir daí, o indivíduo ele tem perfeitas condições de poupar, né, uma parte da sua renda, ele tem o Estado ele não está oferecendo repressão financeira nenhuma, tá? Então ele tem de fato possibilidade de entregar uma parte da sua renda ali para ser trabalhada pelo sistema financeiro e com isso esse dinheiro ele vai ser trabalhado lá para ser emprestado ali para um tomador, né? Você vai, por exemplo, colocar esse dinheiro lá por exemplo, ali no título uma empresa que é uma debênture. Aí ela vai pegar esse dinheiro aí que você colocou ali, vai te pagar um juros por aquilo ali, ela vai pegar aquele dinheiro e vai comprar, vamos supor, comprar máquinas, comprar alguma coisa, enfim, tá? Então, então existe essa possibilidade. A outra possibilidade por exemplo, eu queria adiantar o meu consumo presente também, eu não queria esperar, tá, o futuro para poder consumir. Aí, nesse caso, eu vou tomar crédito, tá? Eu vou no sistema financeiro, né, que é essa grande feira, né, e vou lá e vou tomar crédito no sistema financeiro por meio de algum empréstimo, tá? E com isso eu vou consumir hoje, tá certo? Como é que funciona isso aí? Na verdade, mais ou menos assim, eu vou conseguir tão ou mais crédito à medida que tiverem menos restrições ao crédito, tá? A gente observa, por exemplo, no Brasil, na época do milagre econômico, houve uma reforma anterior ali do sistema financeiro que permitiu ali a tomada de crédito por parte da população. Isso levou a um aumento vertiginoso no consumo de bens de consumo duráveis, tá? Da mesma forma que aconteceu agora na época do governo Lula, tá? Que induziu aqueles consumos da linha branca, né? Então, consumo de geladeira, máquina de lavar louça, eletrodoméstico no geral. Por quê? Porque foi induzido por meio de linhas de crédito para a população, tá? E aí a população acabou consumindo mais, principalmente bens de consumo duráveis, tá? Porque quando a população tem baixo acesso à linha de crédito, o que acontece é que você acaba tendo mais consumo de bens de consumo não duráveis, tá? São coisas mais essenciais. Para você consumir bens de consumo duráveis, você tem que ter mais crédito, tá bom? Aí, o que afeta, né, essa questão, tanto famílias quanto empresas, essa questão aí da tomada no mercado financeiro, né, de você tomar empréstimo, né? Primeiro, taxa de juros e depois é o prazo. Alguns economistas falam que o prazo tem um efeito maior. É só você imaginar, por exemplo, assim, você naquela questão do consignado, por exemplo. Eu tenho uma determinada renda e eu sou capaz de pagar por mês ali um empréstimo com mensais de R$1.000, tá certo? Então, na verdade, eu avalio quanto eu sou capaz de pagar por mês, tá? E aí o prazo faz muito mais, talvez, sentido do que a própria taxa de juros, embora também isso também pese na decisão, tá certo? E, por conseguinte, né, taxa de juros, prazo sendo preponderante, né? E a expectativa de ganho, a expectativa em relação ao futuro, tá? Da mesma forma que eu tenho expectativa em relação ao futuro para poupar e, no caso, aí, depois investir, isso também acontece para o caso de uma tomada de um empréstimo, tá? Eu também tenho que ter expectativas em relação ao futuro, tá? Para que as coisas se deem de uma forma assim. Eu tenho que ter clara a regra do jogo, tá? Num momento de instabilidade financeira, política e econômica, essa regra do jogo ela fica mais obscura. Né, esse caso está mais obscuro, né, esse processo, faz com que eu tenha menos possibilidade de tomar crédito na praça. Tá? Isso aí dificulta o consumo e isso também vem a afetar a demanda agregada, tá certo? E aí, então, para encerrar essa parte de consumo, eu queria só alertar, né, que na hora que você analisa, né, essa determinante aí da renda, né, que é o do produto, né, que é o consumo, ele possui ali um efeito preponderante, né, o consumo na renda, tá? É extremamente preponderante isso, porque, assim, na verdade, a gente observa que a maior parte do que a gente despende é para consumo,
Tá certo? É por isso que a gente, avaliando a economia comportamental, o consumo tende a ser mais estável. A gente avalia os dados econômicos, né, macroeconômicos, aí, de diversas economias no mundo, a gente vai observar que, no geral, o consumo ele mantém uma certa estabilidade, tá certo? Enquanto que a poupança e os investimentos, não. Elas são mais voláteis ao longo do tempo, tá certo? É por isso que, na hora que a gente estuda poupança e investimento, ele tem a tendência de influenciar muito mais na demanda agregada, na renda, do que o consumo, tá? Por causa dessa questão que eu estou explicando, tá? E aí, por último, ele faz uma consideração sobre a função consumo keynesiana, tá? Ele basicamente aqui traz a questão do equilíbrio da demanda agregada e da oferta agregada, tá? Por meio do conceito de renda de equilíbrio. É mais ou menos assim, você tem que considerar que a renda, né, no geral, né, na hora que eu estou tratando, né, ela está mais ou menos assim. O consumo, né, é igual a um consumo autônomo, ou seja, o C é igual a um A, né, o consumo autônomo, que é aquele que eu vou consumir mesmo não tendo renda nenhuma, né, alguma coisa de subsistência mesmo, tá? Então, A, mais um B, que é a propensão marginal a consumir, que varia de 0 a 1, que eu falei, né, vezes a renda, tá certo? Então, na verdade, a gente nota aí uma relação clara entre direta, né, entre o consumo com a renda por meio da propensão marginal a consumir. Então, vou dar um exemplo. Se a propensão marginal a consumir é 0,7, eu estou dizendo o seguinte, que 70% da minha renda eu vou consumir. E se a minha propensão marginal a consumir é 0,7, por conseguinte, a minha propensão marginal a poupar é 0,3, de forma que a somatória de 1. Tá certo? Agora eu queria falar de investimento. Então, a gente comentou aqui, né, de consumo, viu a importância que tem a determinante de consumo aí na determinante do produto, mas eu também queria falar agora do investimento, né, naquela composição da absorção interna ali, o quanto que o investimento é importante, tá? E aí, quando a gente está falando de investimento, a gente tem que ter noção do seguinte, que a gente tem que avaliar o investimento sobre dois aspectos diferentes, duas perspectivas. Uma primeira perspectiva no curto prazo, né, e uma outra perspectiva no longo prazo, tá bom? No curto prazo, a decisão pelo investimento afeta diretamente a demanda agregada, tá? Porque você vai colocar dinheiro ali, isso vai fazer com que o fator de produção produza mais, pá. No longo prazo, você também afeta, mas afeta de uma outra forma. Por quê? Você, quando observando o longo prazo, você vê aí um aumento da capacidade produtiva. E esse aumento da capacidade produtiva vai te dar mais estoque de produção, tá? Ou seja, vai deslocar o teu produto potencial. E isso vai aumentar a tua fronteira de possibilidade de produção, tá bom? Então, no longo prazo, acontece isso. Então, das duas formas, o investimento ele consegue alterar. E o que é o investimento, na verdade? O investimento é tudo aquilo que eu vou colocar, eu vou despender de recurso para aumentar, né, para adquirir, para incrementar o meu capital, né? Seja ele de máquina, equipamento, estoque, tá? E qual é o objetivo? O objetivo é gerar uma maior produção no futuro, tá? E aí, a gente para analisar, né? Se eu estou querendo aumentar minha produção no futuro, é porque eu tenho expectativa de que, no futuro, ofertando mais aquele determinado item, aquilo que eu estou querendo produzir, eu vou ter mais demanda, entendeu? Então, está intimamente ligado a expectativas futuras, tá? A gente vai ver que as maiores variáveis do investimento, que afetam o investimento, é a taxa de juros e a expectativa em relação ao futuro. Tá? Essas duas coisas são, assim, andam de mãos dadas para a gente poder detectar como é que vai ser o processo de investimento no país. Então, assim, é importante deixar claro desde já, investimento não é aplicação financeira, tá? A gente está falando, eu te falo que vou investir na ação tal ali, vou comprar ação ali de YouTube 4, né, que é ações preferenciais do Itaú. Não é o caso, tá? Nesse caso aqui eu estou falando de investimento no sentido de aquisição de bens ou serviços que vão aumentar a minha capacidade produtiva, tá certo? Então, vamos lá. Essa questão de decisão, né, de investir, como é que funciona essa questão de decisão de investir? Como eu falei, né, tem essas duas variáveis, né, taxa de juros e as expectativas em relação ao futuro, tá? Então, em suma, a taxa de juros e a expectativa em relação ao futuro,
vão traduzir para mim o retorno esperado do investimento. Tem muitas inclusive, empresas ou outras que trabalham com a chamada TIR, né? Taxa interna de retorno. Tá? É basicamente o seguinte, como que, se o meu retorno vai compensar o que eu estou investindo, tá? Em termos de o que eu estou despendendo de recurso no investimento. Porque se o empresário ou quem está fazendo qualquer coisa entender que o que está sendo despendido naquele investimento não vai compensar no futuro por qualquer motivo, o investimento não acontece. Então, a gente vê, por exemplo, se a taxa de juros for muito alta, não vale a pena, é melhor ele ir para o mercado financeiro, tá? E aplicar no mercado financeiro. Tá? Então, assim, eu tenho que entender primeiro que a minha oferta de investimento, né, existe um prêmio para ela, né, existe um preço, tá? E a minha demanda de investimento. Na hora que eu consigo equilibrar isso, né, a oferta de investimento e a demanda, né, de forma mais certinha ali, aí a partir dali eu decido pelo investimento. Keynes chamou isso de eficiência marginal do capital, tá? De forma que, se eu trabalhar abaixo daquela eficiência marginal ali, eu não invisto. Se eu trabalhar acima, é a minha decisão de investir, tá certo? Isso aí está tão ligado classicamente aí ao meu retorno, tá certo? Então, basicamente, né, como eu falei, taxa de juros expectativa, né? Então, para isso, eu preciso de um ambiente de estabilidade. No ambiente de estabilidade, né, mesmo às vezes até existindo inflação, coisa do tipo, eu consigo investir e a gente vai começar a perceber, né, pelo que eu até falei até agora em relação ao consumo, que o investimento ele tem uma íntima ligação com o crescimento econômico, tá? E a gente começa a ver que países que investem pouco, teoricamente, vão ter cada vez mais a tendência de crescer menos. Olha o que está acontecendo no Brasil, por exemplo. Dos anos 70 para cá, você pode trabalhar em prova, inclusive, a gente se posicionar em relação a isso, né? A gente vê continuamente um decréscimo da capacidade de investimento do país, tá? As despesas correntes, né, os gastos vão aumentando demais do governo e, ao mesmo tempo, os investimentos estão decaindo, né? Então, o que isso está levando, né? Tá ocasionando ali uma baixa cada vez maior do crescimento econômico. O bolo está crescendo cada vez menos e, se eu não tenho crescimento econômico, muito menos eu vou ter desenvolvimento econômico. Tá? Não tem mágica em relação a isso. Tá? Então, eu preciso fazer com que haja, de fato, crescimento econômico, para daí você ter desenvolvimento econômico. Eu preciso de um modelo estável, uma economia onde haja otimismo, onde a taxa de juros ela esteja em um nível adequado, as expectativas de relação ao futuro estejam boas. Tá bom? E aí, eu venho comentando aqui, né, essa questão de investimento e poupança, né? Porque, assim, na realidade, é bom a gente racionar o seguinte: a gente precisa de poupança para investir. Não necessariamente quando está tendo poupança vai ter investimento, tá certo? Mas uma precondição para que haja investimento é que exista poupança, tá? De alguma natureza. Ou a poupança interna, ali, a privada, ou a poupança externa, tá? A gente pode também recorrer ao resto do mundo para poder trazer poupança externa ali, algum recurso externo para o Brasil, tá certo? Então, assim, considerando investimento e poupança, existe aí aquela coisa que eu falei para vocês das diferentes perspectivas, né, da gente analisar o investimento. Então, a primeira forma de você analisar é nas modelagens de longo prazo. Tá? Quando você analisa um longo prazo, você começa a se preocupar mais com o quê? Com a fronteira de possibilidade de produção, que é quando você consegue aproximar, né, o teu produto real do teu produto potencial, ou seja, você está chegando no pleno emprego dos fatores de produção. Tá? E aí, nessa situação, você só consegue movimentar a fronteira de possibilidade de produção, né, para a direita, aumentando o teu produto potencial, né, por meio de investimento, ou seja, precisa ter poupança. Sem poupança, você não consegue fazer isso, tá certo? Porque, assim, você não consegue conquistar a fronteira da possibilidade de produção, você não consegue pegar e usar o teu fator de produção, né? A não ser que você pare de uma coisa. Tipo assim, tá tudo produzindo. Então, eu quero produzir mais, vamos supor, suco de laranja. Então, eu vou ter que parar alguma máquina que está produzindo suco de uva para produzir suco de laranja. Tá? Eu vou ter que começar a trabalhar com prioridade. Tá? Eu vou começar a trabalhar com priorização. E a gente vai ver que isso não acontece no modelo de curto prazo. Tá certo? Então, assim, como a gente está analisando agora o longo prazo, a gente está bem raciocinando nessa questão da fronteira da possibilidade de produção.
E aí, nesse caso, né, eu preciso que tenha poupança. Se tem poupança, é porque eu preciso que parte da renda não seja consumida. Eu preciso que a população, né, ali, o privado, né, deixe de consumir para poder poupar, tá certo? Porque senão eu não tenho poupança. Ou então eu esteja com disposição, com poupança externa, né, para poder fazer ali o investimento, tá certo? Inclusive, isso aí é uma conduta do Estado logístico que a gente viu lá em relações internacionais. Então, assim, na prática, no longo prazo, eu estou raciocinando com movimentação da fronteira de possibilidade de produção, tá certo? Porque eu já estou numa situação, teoricamente, de pleno emprego, tá certo? O que acontece? Se você considerar, por exemplo, países que adotaram essa modelagem de trabalho, em que houve, de fato, a tentativa de utilização do investimento, você vê que o crescimento tornou sustentável durante muito tempo. Olha, por exemplo, o modelagem da China, né? A China foi um país que, até hoje, né, se preocupa muito com essa questão do investimento, né? O aumento da infraestrutura, o aumento da capacidade instalada, o aumento dos fatores de produção, máquinas, equipamentos, indústria de transformação, pá. Então, tem muita coisa envolvida aí. Ou seja, a gente nota que esse crescimento, a busca da China hoje para manter esse crescimento sustentável ao longo do tempo, né, com valores altos, né, durante décadas, está bem relacionado com essa questão do investimento. É por isso que a China está doida, procurando cada vez mais mercados consumidores, está procurando cada vez mais fontes de insumos, é um país que demanda de muita energia, é um dos grandes consumidores de petróleo do mundo. Tá? Então, é bacana entender isso aí de maneira assim, bem ligada. Né? A gente consegue ligar aí relações internacionais com geopolítica, aqui economia. Tá? Então, é bom te raciocinar sobre essa perspectiva. Tá certo? Bom, agora tratando do modelo na modelagem de curto prazo. Então, se na modelagem de longo prazo do investimento eu estou preocupado com a fronteira da possibilidade de produção, que eu estou ali no pleno emprego, no modelo de curto prazo, não. No modelo de curto prazo, eu tenho desemprego de fator de produção. E aí, se eu tenho desemprego de fator de produção, não necessariamente eu preciso, no primeiro momento, recorrer à poupança. Eu só preciso, basicamente, empregar esses fatores de produção que estão desempregados. Tá certo? Então, assim, na prática, isso também vai mexer com meus determinantes do produto. Por quê? Eu vou ter que empregar mais máquinas, equipamentos e pessoas, isso vai gerar mais renda, eu vou ter que remunerar os fatores de produção. Se eu tenho que remunerar os fatores de produção, isso também vai fazer com que haja mais dinheiro na praça. Se tem mais dinheiro na praça, vai ter mais consumo, tá certo? Então, é aquela coisa, né? Aumentou renda, aumentou consumo. E quando eu estou mexendo com isso, teoricamente, eu estou aumentando o produto, tá, do meu país também. Então, até no curto prazo, o trabalho com o investimento também tem uma característica marcante de aumento também do produto, tá certo? Só que de uma forma diferente, porque eu estou empregando fatores de produção que outrora estavam desempregados, compreendeu? Agora, falar um pouquinho de financiamento e investimento, tá? Porque aquela coisa, né? A gente está falando aqui de poupança, eu preciso de poupança para investir, mas assim, nem sempre isso é fácil, tá? Eu preciso, muitas vezes, recorrer aos financiamentos para poder fazer isso. Porque, por exemplo, vamos pensar numa empresa, né? Uma empresa, ela pode recorrer ao lucro dela para poder fazer investimento, ou ela pode recorrer a um investimento de terceiros ou empréstimos, tá certo? Então, ela vai se buscar financiamento, tá bom? Da mesma forma, o governo também trabalha assim, tá? E no caso das famílias, que não há que se falar em investimento nas famílias, né? Isso funciona de uma maneira um pouco mais assim, um pouco diferente, né? Porque na família, eu estou buscando o financiamento, né? Buscando ali o crédito para consumir, né? Principalmente bens de consumo duráveis, tá certo? E aí, de uma forma ou de outra, isso também vai influenciar na minha área ligada às empresas, tá? Porque aí eu vou estar favorecendo com que as indústrias de base e as indústrias de bens de consumo duráveis mantenham-se aquecidas, tá certo? Então, o mercado de crédito, de financiamento, ele é bom para todo mundo, né? Então, ele permite... A verdade é que essa questão da expansão monetária,
ela se tornou algo que é essencial para o sucesso do capitalismo, tá? Porque sem essa possibilidade de recorrer-se ao crédito, o capitalismo ficaria numa situação muito complicada de expansão. Então, assim, o crédito ele tem um papel fundamental no financiamento de empresas, do governo, tá? Que vão trazer aí o recurso necessário para que haja um investimento. Tá? Então, entenderam essa ligação? Existe uma ligação muito, muito clara nisso. E aí, aonde que o agente vai buscar esse financiamento? No sistema financeiro, tá? No mercado financeiro. Tá? E aí, lá no mercado financeiro, eu vou ver, dependendo ali das restrições ao crédito, lembra? Das repressões econômicas e restrições ao crédito. Repressão econômica é eu querer investir, poupar ou investir e não poder, não conseguir por alguma repressão. E a restrição ao crédito tem a ver, está relacionada com o fato de eu querer crédito, eu querer tomar um empréstimo, mas eu não conseguir a concessão de uma instituição ou de um fundo qualquer, porque eu não tenho pré-condições ali, não tenho alguma coisa ali para poder garantir que eu vou dar ali a contrapartida ali, vou pagar de volta ali, vou conseguir corresponder ao que foi pactuado com aquele empréstimo, tá certo? Então, vamos lá. Como é que funciona isso aí no mercado financeiro? Primeiro, é um prazo, tá? No prazo, ele funciona em termos de mercado monetário e mercado de capitais. O mercado monetário é até 1 ano, tá? Então, eu trabalho com coisas mais de curto prazo, tá certo? E o mercado de capitais são as operações de mais longo prazo. A gente vai ver que, fundamentalmente, para haver investimento, a gente precisa de mercado de capitais, a gente precisa de coisas de longo prazo. Não tem como você trabalhando ali no curto prazo, você pegar financiamento de recursos para financiar projetos de longo prazo. Tá? Você gera uma possibilidade de insolvência, aí, tá? Risco de insolvência, risco de liquidez, que vão afetar aí o processo, vão fazer com que o risco seja muito alto, né? E aí o tomador não queira tomar por causa disso, tá bom? Então, prazo da aplicação. O outro é a forma de repasse. Tá? A forma de repasse pode ser direta ou indireta. Direto é tomador com credor indiretamente, não tem o que dizer. O indireto não. O indireto, você pega e trabalha com alguma instituição financeira no meio, intermediando, onde essa instituição financeira ela ganha intermediando o processo. Como é que ela faz isso? Gerenciando o risco, tá certo? Então, assim, eu pego, por exemplo, meu dinheiro, boto lá no Banco Itaú, tá certo? E aí o Banco Itaú tem lá o seu recurso lá que você colocou. E ele pega aquele recurso ali e empresta para uma empresa, tá? Qualquer, tá? Segundo os critérios dali do banco, né? Da instituição financeira, para poder dar um empréstimo. Normalmente o banco ele exige uma coisa chamada garantias. Tá? Então, assim, é basicamente o seguinte, ele vai checar ali a saúde financeira da empresa, a capacidade da empresa de gerar lucro e o patrimônio líquido da empresa que ela pode colocar como garantia para poder, de fato, devolver o valor que foi pego com os juros, tá certo? Basicamente, a gente entende que a gente precisa, quando está lidando com financiamento, rentabilidade no geral, a gente vai olhar basicamente o prazo, né? Que vai ficar, no mês quanto maior o prazo, maior é a renda que você vai ter, a rentabilidade que você vai ter, né? A segurança, porque quanto maior o risco, né? Maior é o prêmio. Então, assim, quando você está investindo em uma coisa de mais risco, teoricamente você pode, é mais fácil você perder, mas também você ganha mais também, tá certo? E a outra questão está ligada à liquidez. Tá? Então, assim, se alguma coisa tem uma liquidez muito fácil, a tendência é que a rentabilidade seja mais baixa. Vamos dar, por exemplo, assim, não tem como você comparar a rentabilidade de um Tesouro Selic com a rentabilidade de, talvez, ali uma debênture com um risco mais alto, entendeu? Então, assim, o Tesouro Selic vai te oferecer uma rentabilidade mais baixa porque é mais líquido, entendeu? Tá? Não tem como raciocinar diferente, né? Um fundo imobiliário, por exemplo. O fundo imobiliário ele tem menos liquidez do que um Tesouro Selic. Né? O que é essa liquidez? Já viu na frente, né, quando falar de política monetária? A liquidez é a capacidade, né, a habilidade, né, que um ativo tem de se transformar em poder de compra. Tá certo? Essa potencialidade que ele tem de fazer isso mais rápido ou mais devagar vai me dar a questão da liquidez. Muito bem, por último, a característica do instrumento financeiro, tá?
você pode ter um instrumento de dívida ou um instrumento de participação. O instrumento de dívida, basicamente, é aquela coisa de tomador com credor, você toma, você viu com a dívida, você tem que agora ir pagar com juros. E o instrumento de participação é quando você pega e faz com que aquela instituição que está te emprestando o recurso também seja parte do negócio, ela vire uma parte do negócio. É como se fosse aquelas rodadas de investimento das startups, por exemplo, né? E aí, naquele caso ali, você entra como instrumento de participação, né? Onde você pega aquela pessoa que está investindo na tua empresa, você também faz com que ela participe do teu negócio, tá? Ela vire um sócio, tá? Para você, tá? E aí é óbvio que isso vai depender muito aí do desempenho, né? do teu investimento, tá? No caso do instrumento de dívida, normalmente você está trabalhando com uma renda mais fixa, tá? Você está trabalhando com coisas mais fixas. E aí, falando um pouquinho de ação, né? E aí tem dois conceitos que podem ser cobrados na prova aqui. A primeira é a questão falando de ação em si, né? Bolsa de valores. A bolsa de valores digamos assim, um grande termômetro. Porque o que é a ação? A ação é uma forma, são pedaços da empresa, né? E o preço dela em determinado momento é tomado baseado no fato de que você faz um processo contabilístico, né, chamado de fluxo de caixa descontado, onde você traz do futuro de onde você quer, normalmente você faz em torno de 5 anos, você pega de 5 anos e traz para o presente e coloca o preço daquela empresa. Se você multiplicar aquele preço, né, daquele papelzinho, daquela ação, pela quantidade de ações que toda tem na empresa, você acha o valor daquela empresa, tá certo? Naquele momento ali. É óbvio que o preço varia ao longo do tempo pelas questões relacionadas à expectativa dos agentes econômicos com relação ao sucesso ou fracasso da empresa em gerar lucro. Tá? Basicamente, você tem uma empresa para quê? Porque a empresa tem que gerar lucro. Se eu entendo que a empresa tem possibilidade de gerar mais lucro, a tendência do preço da ação é subir, porque é o valor da empresa sobe. Se ela tem tendência de gerar menos lucro, a tendência do valor da ação é descer. Tá? Mas, no geral, a gente vê que o preço e o valor convergem no infinito. Tá? Então, essa é a grande diferença entre preço e valor. Tá? Na hora que você está... Por isso que muita gente fala, estou fazendo valuation. Tá? Porque, na verdade, na hora que você está fazendo compra de uma ação, por exemplo, você está mais preocupado, se você está olhando uma empresa realmente saudável, não está querendo especular, você está, de fato, verificando o valor da empresa. E aí você vai realmente ver se a empresa está cara ou está barata. Vamos dar um exemplo. Pelo valor da empresa, aquela ação deveria custar R$10. E naquele momento, a ação está R$8. Então a empresa está barata. Tá certo? Então vale a pena você comprar, porque ela tem a tendência de crescimento, porque a gente sabe que no longo prazo, no infinito, o valor e o preço convergem. Tá bom? E aí, entra em algumas questões aqui, que é o do mercado primário e o mercado secundário. Tá? Então, o mercado primário é aquela oferta de títulos. Tá? Então, a empresa ela pega ali uma coisa mais limitada, né? E pega e, tipo assim, eu quero me financiar, então eu vou pegar e vou começar a fazer rodadas de investimento ali, de forma que eu possa gerar ali dinheiro, né? E aí eu pego, né, dentro do instrumento de participação ali, eu pego e digo, não, você vai se tornar meu sócio também, tá? Então, assim é o mercado primário, tá certo? Já o mercado secundário, não. O mercado secundário é como se trabalha na bolsa, tá? Então, na bolsa, por que é secundário? Porque, na verdade, a empresa ela já perde, né, numa sociedade anônima, né, ela perde aquele controle dos papéis. Tá? Então, vou dar um exemplo. Eu tenho papéis de Itaú. Tá? E aí, dado momento, eu não quero mais aqueles papéis de Itaú, eu vou lá no meu home broker, lá da minha corretora, vou lá e vendo aqueles papéis do Itaú e uma outra pessoa, eu vou colocar meu preço, se tiver um match, né, entre o preço da minha venda e alguém querendo comprar, querendo pagar aquele preço que eu estou colocando, vai vender, vai casar, tá certo? E aí, aquele papel vai passar a ter um outro detentor, um outro CPF vai deter aquele papel, tá? E isso ocorre de maneira alheia à empresa, tá certo? Então, assim que funciona o mercado secundário, tá? Então, a bolsa de valores, ela se insere no mercado secundário, tá? Mas aí, teoricamente, assim, no geral, os preços, né, e a bolsa de valores, né, o índice Bovespa da vida, né, teoricamente, afeta diretamente a economia por meio do efeito de riqueza, né? Porque no momento que a bolsa está subindo, que existe cenário de otimismo,
onde você está vendo que as empresas elas têm possibilidade de crescimento, teoricamente estou vendo que o país tem possibilidade de crescimento. Ou seja, se está crescendo, está tendo riqueza, eu vou consumir mais, efeito de riqueza. Entendeu? Bom, algumas funções da Bolsa de Valores. A primeira é dar liquidez aos títulos. É basicamente o seguinte, é o cenário, né? É a feira, né? Onde acontece ali a compra e venda de títulos. Então, dá liquidez aos títulos. E a segunda é eu sinalizar para os indivíduos essa noção de preço e valor do título, tá? Eu saber como é que está a saúde, né, no geral, ali, das empresas que são negociadas em bolsa e que, em última análise, vão dar a saúde do meu sistema financeiro, né, do meu país, em termos econômicos como um todo. Tá bom? Por isso que esse comportamento da bolsa afeta o nível de investimento da economia. Tá? Se você está no cenário otimista, é mais fluxo de capital entrando, é mais dinheiro entrando, é mais gente querendo entrar. A gente vê, ultimamente, aí, foi um fenômeno no Brasil, né? O Brasil que há 3, 4 anos atrás tinha 500 mil CPFs em bolsa, hoje tem mais de 3 milhões de CPFs em bolsa. Né? E esse movimento está só crescendo, está só no início. Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, existe mais de 60, 70 milhões de CPFs em bolsa. Né? A gente está falando aí de quase um terço da população, né? Se não me engano, no último dado, que foi quase um terço da população americana investe em bolsa. Tá? Então, se isso fosse no Brasil, por exemplo, fosse verdade, a gente teria em torno aí no Brasil de 50, 60 milhões de pessoas aí investindo em bolsa. E hoje existem 3, 4 milhões de pessoas aí com o CPF escrito em bolsa. Tá? E aí entra a questão do Q de Tobin. Tá? Como é que funciona o Q de Tobin? Baseado nessa questão que eu falei aqui do valor do preço, né? Se o Q de Tobin for maior do que 1, vale a pena você, em vez de investir na empresa, você fazer uma empresa do zero, tá? Se o Q de Tobin for menor do que 1, aí vale a pena você investir na empresa, porque tem capacidade ali, então você consegue gerar lucro, tá, em cima disso, tá bom? Então é só essa questão, né? O Q de Tobin tem a ver com essa questão de escolha intertemporal pelo investimento na empresa ou não, tá bom? Bom, ele faz algumas considerações sobre o Brasil, né? Que tem mudado um pouco nos últimos tempos, né? Coisa de alguns poucos anos para cá, até menos tempo do que quando esse livro foi escrito, que é de 2013, mas no geral, o mercado de capitais no Brasil ele é pouco desenvolvido ainda. Tá? A gente vê que, no geral, o Brasil ainda é um país muito rentista. Tá? Então, a gente tem essa dificuldade com relação a esse baixo desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil. Outra coisa também que é o processo de estabilidade econômica e política brasileira. Tá? Isso também atrapalha muito, né? Porque isso também se relaciona com a questão de disponibilidade, né, de investimento. Tem uma coisa chamada yield curve, que está relacionado com relaciona, né, com prazo e a rentabilidade. Tá? Ele coloca ali na abscissa a rentabilidade e na ordenada coloca o prazo. E aí você tem uma curvinha ali, naquilo que eu estava explicando, né, do quanto maior o prazo, maior a rentabilidade. Se você tem um cenário de estabilidade econômica, obviamente você tem mais dificuldade com relação à rentabilidade.